10. Vamos lá. Irmãs e irmãos, louvados sejam. Está no ar a palestra número 5 da série Espiritismo e Libertação Animal. E esta palestra eu nominei de Verão a Deus. E ao longo aqui da nossa conversa, vocês descobrirão o motivo desse nome. E para quem está chegando agora, pela primeira vez nessa série Libertação Animal, essa série se baseia no nosso catálogo de referências bibliográficas da ética animal espírita, que está lá em nosso site à disposição. E o que é esse catálogo? É uma pesquisa que estamos elaborando desde 2017 na literatura espírita clássica sobre o que os espíritos disseram da nossa relação com os animais e a natureza. E até o momento, nós já encontramos mais de 180 mensagens em mais de 100 obras espíritas clássicas. Então, confiram esse catálogo, onde, por exemplo, vocês vão encontrar o benfeitor Emmanuel dizendo que precisamos colaborar na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as nossas relações com os animais, com os nossos irmãos menores. Nesse catálogo vocês vão encontrar também a benfeitora Joana de Ângeles dizendo que os devastadores da fauna e da flora perderam a direção da vida. Ela mesma, em outra obra, diz que aquele indivíduo que se apieda do teu próximo, animal, vegetal, humano, facilmente se ilumina. É onde também vamos encontrar André Luiz dizendo que o respeito à criação constitui um simples dever. Onde vamos encontrar Carlos Torres Pastorino dizendo que devemos fazer com essas criaturas, os animais, que dependem de você, de nós, o mesmo que gostaríamos de receber dos anjos do bem. Onde vamos encontrar também, por exemplo, são muitas as mensagens, o espírito Alexandre, lá do livro Missionários da Luz, dizendo que, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos, carneiros, leitões e cabritos incontáveis. E nessa mesma direção, vamos encontrar Emmanuel dizendo a importância de uma dieta vegetariana, pois a dieta à base de animais é muito prejudicial à nossa saúde, à saúde dos animais, sobretudo, e à saúde de todo o planeta. Vamos encontrar Leon Denis, o grande Leon Denis, o apóstolo Leon Denis, dizendo também que devemos estender as nossas ações de solidariedade também para os animais. E só mais uma para finalizar, vamos encontrar o querido Herculano Pires, dizendo que devemos utilizar os recursos de passes, preces e água fluidificada em socorro dos nossos irmãos animais. Então, são muitas mensagens dos bons espíritos pedindo engajamento de nossa parte para que passemos a vivenciar uma ética animal espírita divina, melhorando as nossas relações com a natureza, com a nossa própria natureza. E vamos lá. Então, a referência que vamos estudar hoje é a referência de número 50 do Espírito Meimei, um famosíssimo livro, o livro chamado Pai Nosso, que muitos de vocês devem conhecer. E no capítulo 10, chamado Lembranças, Meimei vai dizer assim, vamos frase por frase. A natureza diariamente glorifica a divina bondade, na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das flores. Vamos analisar, primeiramente, essa primeira frase da benfeitora Meimei. Vejam a palavra de suma importância. Diariamente glorifica. Duas palavrinhas. A natureza
diariamente, glorifica a Deus, a divina bondade. Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer a vocês: quem mais aqui na Terra glorifica a Deus? Louva a Deus diariamente? Quem mais trabalha aqui na Terra para o bem coletivo, para o equilíbrio geral? A resposta vai ser fácil, né? Mas não é Jesus que eu estou dizendo, não. Não são os espíritos superiores também, não. Vamos ficar aqui entre dois elementos: o elemento humano e o elemento não humano. Quem mais trabalha e glorifica a Deus aqui na Terra? Diariamente, incansavelmente, ininterruptamente. O elemento humano para o equilíbrio geral, ou o elemento não humano? Os micro-organismos, as plantas, os animais vertebrados e invertebrados, as forças naturais do vento, a energia solar, a mais pura que há à nossa disposição. Quem mais trabalha? A resposta é fácil. Infelizmente, quem mais glorifica a Deus, quem mais diariamente trabalha para o equilíbrio coletivo, são os seres não humanos. Pois, infelizmente, o nosso trabalho desviado da divina bondade tem sido um trabalho de exploração, de destruição sistemática da biodiversidade, da natureza. E está aí, à nossa porta, uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Escassez de água doce, um crescimento desordenado das cidades, uma quantidade imensa de resíduos, de lixos não tratados, uma quantidade imensa de plástico nos oceanos, uma emissão de gases poluentes de efeito estufa, toneladas, toneladas e toneladas, pandemias criadas por nós devido aos nossos desmandos para com os nossos irmãos menores, enfim, sexta extinção em massa, ecocídio, antropoceno, muitos nomes têm sido dados para que a gente perceba o quanto que temos, na verdade, trabalhado para o desequilíbrio do planeta. Então, a montanha que a gente olha aqui da janela, um inseto que a gente muitas vezes espanta de qualquer forma, mata de qualquer forma, a força do irmão vento, que trabalha incessantemente para o equilíbrio natural, a capacidade linda das abelhas de polinizar, a capacidade dos micro-organismos de purificar os detritos do solo e transformar em adubo, de transformar resíduos em alimento para o equilíbrio natural, é um trabalho minucioso, incessante, diário de glorificação a Deus. Destes seres que chamamos de irmãos menores, que chamamos de forças naturais, de seres que estão diariamente trabalhando em prol do coletivo, em prol de todos. E o que temos feito, então, com estes nossos irmãos menores, que trabalham tanto para o equilíbrio natural? Então, a mensagem da benfeitora já começa trazendo uma lição muito oportuna, de reconhecimento do papel desses seres na natureza, que é além de nós. E ela cita alguns exemplos, como já li, fala da luz do sol, da suavidade do vento, do canto das aves, do perfume das flores. E a frase seguinte diz assim, Meimei: e quem ajuda as plantas e os animais revela respeito e carinho na criação de nosso Pai Celestial. Então, veja, respeito e carinho à obra de Deus é tratar com zelo, com amor, as outras formas de vida que coabitam conosco. E temos tratado com respeito e carinho as bondades divinas. Estamos melhorando, estamos caminhando, vamos chegar lá, mas ainda estamos distante do ideal, porque estamos ainda arraigados
e ideais antropocêntricos e especistas. Criamos um muro, uma barreira que ilusoriamente busca nos distanciar do mundo natural, olhando a natureza e todas as suas formas de existência como commodities, como produtos e mercadorias. E assim não respeitamos e nem tratamos com carinho a criação de nosso Pai Celestial. Já está dando para perceber o título dessa palestra, Verão a Deus? Quero ver quem descobre. Então, a Meimei, pulando para o final dessa sua frase, para lermos outras, ela vai dizer que, cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. Aí ela dá alguns exemplos. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida está repetindo: louvado seja o Senhor. Então, o que nós vemos em abundância é a vida louvando a Deus, enquanto nós ainda, no prato de cada dia, naqueles produtos que compramos num supermercado, naqueles entretenimentos eivados de muito sofrimento animal, enfim, uma série de atitudes, pesquisas científicas. Agora, então, em tempos de pandemia, mais animais são utilizados com muito sofrimento, passando por experimentos para buscar aí uma cura desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, enfim. Então, devemos aprender a cooperar com os outros e assim estaremos servindo a Deus. E os espíritos nos ensinam, a literatura espírita é repleta desses ensinamentos, onde nos pedem para enxergarmos a Deus, para ver a Deus na natureza. Então, uma mensagem muito interessante do Espírito João de Deus, psicografia de Chico Xavier, está no livro Jardim da Infância, e tem um capítulo chamado Natureza. E João de Deus diz assim: o livro da natureza, repleto de resplendores, com jardins encantadores, abertos em flores mil, é o livro sublime e vivo, em que Deus se manifesta desde a raiz da floresta aos horizontes de anil. Percebam, a natureza é o livro de Deus. Deus se revela no outro. Deus se revela no micro e no macro. Deus se revela no próximo, que inclui animal, vegetal, humano. Então, desde as raízes das plantas, olha o trabalho incrível das plantas, onde absorve o gás carbônico e libera oxigênio, para que a gente possa agora, nesse instante, respirar e sentir a vida em nossos pulmões. Como não respeitar essas nuances, essas singularidades da vida? Como não ver Deus nisso? Portanto, quando desrespeitamos a natureza e ignoramos esse livro sagrado, na verdade, violamos o maior mandamento, o de amar a Deus, que está incluso amar o próximo. Então, quando agredimos um animal, quando poluímos o meio ambiente, quando extinguimos espécies por ação humana, na verdade, estamos fazendo tudo isso contra Deus. Não estamos percebendo, vendo Deus na natureza. Um outro livro, agora é da Joana de Ângeles, fala muito sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, é o livro Plenitude. Todas as mensagens que eu citar aqui estão no nosso catálogo de referências. E o Breno me relembrou essa mensagem hoje. Breno, membro do MOVE, amigo muito querido, muito generoso. Então, olha o que diz Joana de Ângeles no livro Plenitude, no capítulo 5. Ela diz assim: da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas. Turma, precisamos conquistar esta capacidade, essa sensibilidade de ver Deus nas demais criaturas.
humanas e não humanas, de descobrir Deus no outro. Então, a Joana diz aqui que identificar isso é uma extraordinária conquista. Ou seja, precisamos abrir os olhos para ver Deus no outro. Se não somos espíritos superiores e não temos ainda a capacidade de ver, metaforicamente dizendo, Deus no seu esplendor, nós podemos ver Deus na natureza. Olha o funcionamento das leis naturais, estudando a biologia e tudo mais, a ecologia, que nos ajudam a perceber ali as nuances do equilíbrio da natureza. Quanta coisa precisamos agradecer, quanta coisa precisamos louvar. Então precisamos muito aprender a ver Deus no outro. E quando abrimos o Livro dos Espíritos, logo lá no seu início, nas primeiras questões, elas são sobre Deus, não é isso? E na questão de número 4, que é o item sobre a prova da existência de Deus, Kardec faz uma pergunta interessante, que diz assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde podemos ver Deus? Então, os espíritos vão responder: num axioma que aplicai às vossas ciências. 2 pontos. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É obra do homem um inseto, uma pedra, uma vegetação, uma floresta? É obra do homem? Não. É obra da divina providência. É obra de Deus, que através da sua bondade, da sua sabedoria, trabalha para a evolução de todos os seres espirituais que estão hospedados aqui na Terra. Entre bilhões e bilhões de espécies, será que só a vida humana importa? Será que só a nossa vida importa? Obviamente que não, mas por que agimos assim ainda então? Então, não há efeito sem causa, respondem os espíritos para Kardec. Aí Allan Kardec vai fazer um comentário. E aqui que está o detalhe do porquê que eu escolhi a resposta a esse comentário de Kardec logo no início da obra que inaugura a doutrina espírita no século XIX, codificada por Allan Kardec. E olha o comentário de Kardec. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. Basta que olhemos ao nosso redor e aprendamos a ver Deus nas suas obras. Então, precisamos muito aprender a ver Deus. Então, revelando aqui o porquê do título da palestra, quero trazer uma outra referência, a de número 103, que está lá também no nosso catálogo, que é de uma obra primorosa, uma das minhas prediletas obras, que é Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, que revela bastidores das lições de Jesus relatadas no Novo Testamento, que faz interpretações profundíssimas sobre as lições do Mestre, e, em particular, nesse capítulo, que é o capítulo número 3, chamado O Excelso Canto. Qual foi o excelso canto? Naquela tarde primorosa, naqueles montes de Cafarnaum, qual foi o excelso canto? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças do reino. E entre ali as tantas bem-aventuranças, tem uma em especial, que termina assim: verão a Deus. Qual que é essa bem-aventurança? Bem-aventurados puros de coração, ou limpos de coração, porque verão a Deus.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos purificar o nosso coração para ver a Deus. A natureza, no seu funcionamento orgânico, sistêmico. Precisamos nos purificar de ideologias discriminatórias dos animais, como o especismo, discriminatória de tudo que não seja humano, como o antropocentrismo, purificar de ideais políticos, econômicos, que transformam a natureza tão somente em recursos naturais, em produtos, que, portanto, nos levam aí à crise ambiental seríssima que estamos vivendo. Vários cientistas e instituições declararam que uma data limite para o nosso planeta seria 2020. Vários acordos foram organizados pelas nações para que até 2020 fosse reduzido a quantidade de gases de efeito estufa jogados na atmosfera. E chegamos em 2020 sem cumprir nenhum destes protocolos. Precisamos ver Deus na natureza, respeitar as bondades divinas, porque temos uma responsabilidade com as presentes e futuras gerações, com os nossos filhos e netos e conosco mesmo, que voltaremos futuramente através do processo reencarnatório. A nossa própria Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, prescreve, impõe esse dever da coletividade, essa obrigação do poder público de preservarmos o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E o benfeitor Emmanuel, na mesma direção da Constituição, nesse artigo 225, nos diz que é um dever sagrado cuidar dos animais e do meio ambiente. Então, precisamos assumir essa responsabilidade. Cuidar da casa divina, que como um seio de mãe nos alberga. Precisamos muito entender que o respeito à criação constitui um simples dever, como disse André Luiz. E eu queria utilizar um exemplo final de um representante máximo de cuidado da natureza, que vocês já devem adivinhar de quem eu estou falando, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis, conforme muitos registros de seus primeiros biógrafos e da literatura espírita, tem atitudes assim tão atuais com a natureza que nos deixam pasmos. Então, eu vou citar duas aqui como exemplo. Então, lá no livro chamado Espelho da Perfeição, na época lá do século XIII e XIV, um livro atribuído a Frei Leão e outros seguidores fiéis de Francisco de Assis, tem um capítulo que fala assim, vejam que surpreendente. Quando Francisco lavava as mãos, ele tinha sempre o cuidado de escolher um lugar apropriado, de modo que não fosse a água entornada, desperdiçada. Século XIII, 800 anos. Ele tinha o cuidado de não desperdiçar água. E hoje estamos vivendo uma crise hídrica, sobretudo as populações mais pobres, que têm menos acesso à água potável. Um outro exemplo de Francisco, também no mesmo livro, diz o livro que Francisco recomendava ao irmão que cortava e preparava a lenha que nunca cortasse uma árvore inteira, mas que deixasse sempre alguma parte intacta. Vejam a percepção do irmão da natureza, o cuidado de fazer uso equilibrado, sustentável das bondades divinas. Não gosto de dizer recursos naturais. Olha a sensibilidade há 800 anos, onde não vivia-se essa crise que estamos vivendo e foi criada por nós, não por forças naturais da vida.
E para encerrar, sobre o irmão Peixe, agora o seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, vai dizer assim, que idêntica afeição nutria Francisco pelos peixes. Devolvia à água vivos os peixes capturados e recomendava-lhes, conversando com os peixes, que não se deixassem apanhar de novo. Francisco via Deus no irmão peixe, na irmã água, no irmão vento, enfim, nas coisas animadas e inanimadas. Sabe por quê? Porque ele estava absorto no amor de Deus, porque ele vislumbrava perfeitamente a bondade divina em todas as criaturas. Enxergava a sabedoria do Criador e a sua providência nas coisas mais ínfimas da criação. Então precisamos muito, meus irmãos e irmãs, cumprir esse maior mandamento, nos esforçar para vivê-los, que é amar a Deus e amar o próximo. E o próximo será sempre, em nosso caminho, o outro, seja ele humano ou não humano. Então, eu vou ficar por aqui. Eis a mensagem de hoje, fazendo coro, como disse a benfeitora Joana de Ângeles. É uma psicografia através de Divaldo Pereira Franco. O mundo moderno necessita de ti com muita urgência, Pai Francisco. Volta para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas, como fizeste naqueles dias. Então eu me pergunto, quem são os cegos? Quem está cego? Quem não está vendo Deus? Enfim, que possamos nos valer dessas mensagens riquíssimas e muito sábias da literatura espírita e de tantas outras fontes maravilhosas para que aprendamos a ver Deus na natureza. É isso, a exposição de hoje, e até a próxima exposição nessa série tão interessante que é a série Espiritismo e Libertação Animal. Paz e bem. Editar.